acho que precisaria primeiro entender que esse é um grande problema, né? E aí colocar em volta de uma mesa, fazer painéis, colocar isso para o debate, para várias pessoas pensando mesmo. Acho que sim, acho que os pequenos seriam muito prejudicados. Eu sou muito fã dos estaduais e gostaria muito que eles continuassem. Claro que deve haver alternativas, né, gente? Assim, a nossa imaginação é muito bloqueada por esses protocolos que o futebol agora tanto gosta, né? Por essa rigidez. Agora, eu não consigo deixar de pensar o que faz o filho do Tite ali. Gente, não incomoda? Não incomoda vocês, não? O que fez o filho de Tite para estar ali, além de nascer filho do Tite? A gente fala em meritocracia, assim, é isso, é uma ficção, gente. Meritocracia não existe. Não existe. Titinho, Dorivalzinho, Ramonzinho. O Corinthians agora tem dois treinadores, né? O Ramon é o Emiliano, é que dá as entrevistas, é que fala. Para mim é ofensivo. Pode até ser que ele seja bom profissional, mas ele está ali porque ele é filho do Tite. Além de, não vou deixar passar, ter sido curtidor de postagens que reuniam imagens gráficas de violência contra a mulher e transfobia. É esse o Titinho. Ô, Renan, queria te ouvir também sobre essa questão dessa relação, né, do filho trabalhando com o pai, e tem sido cada vez mais comum, né, os técnicos terem parentes, familiares ou filho atuando junto consigo nas suas comissões técnicas. No caso do Ramon Dias, o filho praticamente é o técnico do time, né, que dá o trabalho de campo e tal. Você acha que isso é prejudicial? Isso é de fato um nepotismo, vamos dizer assim? É um privilégio de fato? Ou o técnico ele pode escolher com quem ele se sente mais à vontade ou com quem ele confia ali para contar na comissão técnica? Não, é um privilégio, sim, Luísa. Né? Pode ser que eles tenham feito lá os cursos que hoje em dia tem e tal, e tenham competência, mas é um privilégio. Tem também, e não só na Série A, tem na Série B também. O Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, o filho dele também é auxiliar dele, sabe? Outros, agora eu não vou conseguir lembrar. Mas é um privilégio, né? Infelizmente, eu nem tenho pai mais, mas eu não tive esse privilégio, né? Facilita muito o trabalho. O filho do treinador da seleção brasileira, né, faz parte da comissão técnica, simplesmente por ser filho do treinador, né? Isso para mim, assim, é bem. Eu, quando falo do Corinthians, eu nem falo o treinador Ramon Dias, eu falo a família Dias, né? Porque o filho dele, inclusive, o Emiliano, dá mais entrevistas do que ele. Ele é mais ativo dentro do Corinthians do que o próprio pai, né? Então, as coisas assim mudaram muito da minha época e não sei onde vai parar. Hoje, simplesmente, o cara é treinador, vai ter um filho, pô, vamos preparando. E o Hélio dos Anjos, que eu citei agora, eu trabalhei com o Hélio em 2006, há 18 anos atrás. O filho dele hoje tem 30 e poucos. Quando a gente trabalhou junto, ele era uma criança. Hoje o cara tá ali dirigindo o Paysandu, um clube importante da Série B. É inacreditável isso daí. Eu tenho mais ou menos a mesma opinião que a Mili. Pois é. Agora, mudando de assunto, ô Hélio, você falou que não tinha lugar de fala, agora você vai ter bastante lugar de fala, porque quero saber do seu Botafogo. Se o seu coração estiver em dia depois do jogo de ontem, do empate com São Paulo, mas um Botafogo que teve ali tempos diferentes dentro da mesma partida, mas que já ao fim desse primeiro turno muito bem, hoje é o líder do campeonato, jogando um futebol coletivo, ofensivo, muito, muito legal de ver. Como é que o torcedor do Botafogo está recebendo esse momento do time, esse resultado? E fechando o turno desta maneira, o torcedor do Botafogo, ele sente a confiança de fato para seguir até o título, ou ainda aquele fantasma do ano passado ainda deixa uma dúvida assim, de como será esse Botafogo até o fim do campeonato? Olha, realmente foi um jogo tenso, um jogo difícil, mas um jogo muito bem jogado, foi muito bacana isso de ver. Não era um jogo catimbado, um jogo de forçação de barra de falta, de rodinha em torno do juiz. O jogo foi disputado na bola, isso foi muito bacana de ver, que aliás tem sido bacana os jogos do Botafogo, né? O jogo contra o Palmeiras também foi um jogo
bem de alto nível, né? Todo mundo falou, e isso me deixa muito satisfeito. Eu fico satisfeito de ver que o meu time tem protagonizado belas partidas e até os torcedores de outros times têm reconhecido que o Botafogo está indo bem, tem jogado bem, tem ganhado e tudo certo. Ontem, realmente, no primeiro tempo, a gente foi superior enfim, chegamos inclusive a ficar na frente do placar e tudo mais, né? Teve aquele primeiro lance logo com o Bastos, que fez aquele pênalti, foi um banho de água fria. Eu pensei assim, meu Deus, vai começar, será que vai cair por aí? Mas felizmente tivemos um pênalti ao nosso favor logo depois, e o Tiquinho bateu, o Tiquinho fez o gol. Isso para a gente é muito bom, porque ele vai crescendo a sua confiança e a confiança da torcida nesse grande jogador que nós temos, que inclusive jogou bem ontem, deu um passe fundamental pro gol, enfim, ele participou muito bem do jogo. Eu acho que a gente está mais temeroso, Luísa, com essas notícias de contusões, né? A gente teve duas perdas sérias aí, né? O Júnior Santos e o Eduardo. Júnior Santos, pô, sabe, a gente não entendeu como é que aconteceu e de repente achou. O próprio Arthur Jorge na coletiva minimizou, achou que não era nada, não sei o quê, e de repente era uma fratura na tíbia, uma coisa gravíssima que vai deixar ele de fora muito tempo. E o Eduardo, cara, naquele pênalti que ele jogou para o espaço assim, de uma maneira absurda, muita gente achou até que ele estava ali fingindo para disfarçar o pênalti mal batido, mas de repente era uma contusão seríssima. Então são duas perdas assim graves que a gente vai ter, e isso realmente vai fazer falta. Por sorte, temos aí hoje uma outra condição, o time está sendo o elenco está sendo reforçado, né? Vem gente aí, depois da Olimpíada vai chegar o Almada, já chegou o Igor Jesus e o Alan, que já estrearam. Enfim, eu vejo uma movimentação bem positiva, sabe? Bem positiva. E quanto a essa história de 2023, eu acho que ela acontece mais fora do Botafogo do que dentro, sabe? Essa questão assim, será que o fantasma na torcida e no clube, essa história já foi superada, entende? E já foi compreendida, inclusive, porque durante o final do ano passado e o começo desse ano, todo mundo focava na pipocada que aconteceu depois do jogo contra o Palmeiras e o que aconteceu e aquelas derrotas todas. Hoje, olhando mais de longe, a gente percebe que o problema foi muito anterior àquilo. O problema começou lá na saída do Luiz Castro, entendeu? E ele só não se refletiu imediatamente porque os treinadores que chegaram para substituí-lo mantiveram o mesmo esquema. E durante um tempo, esse esquema foi bem sucedido, sabe? Mas acontece que aquele esquema, durante muito tempo, começou a ser compreendido pelas outras equipes e que começaram a ter um antídoto para aquele esquema. E aí, resultado, a coisa não deu certo. E nessa hora que não deu certo, a gente não tinha um técnico à altura para mudar o esquema, para trazer uma novidade tática para o Botafogo jogar diferente. A gente ficou tentando jogar sempre do mesmo jeito. Mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense no começo desse ano, com o Diniz, só que em vez de trocar técnico, eles mantiveram o Diniz, e o Diniz com o discurso de que eu sempre joguei assim eu ganhei e assim eu vou ficar, entendeu? E os times já conseguiram descobrir como é que era, abafar aquela saída e começou a dar problema. Então acho que o problema do Botafogo foi esse, entende? Se o Botafogo vai ser campeão ou não, isso já realmente só quem tem uma bela bola de cristal que pode dizer. O que a gente está vendo é que o Botafogo está competitivo. E isso não acontecia há muito tempo.
Isso que a gente está gostando, isso que o torcedor do Botafogo está curtindo, entendeu? Por isso que eu comemoro cada vitória, sabe? Porque assim, eu gosto de saborear as alegrias, entendeu? Porque isso é uma característica do botafoguense, sabe? Tem que saborear as pequenas alegrias, você não sabe até quando elas vão se sustentar, entende? Mas estou confiante de que essas pequenas alegrias podem se transformar numa grande no final do ano. Tá certíssimo, tem que ir saboreando as alegrias mesmo e quem sabe esperando aí a alegria final. Renato, nesse ritmo, não sei se vai dar para o Flamengo mesmo com o jogo atrasado, hein? Olha, repito, o Flamengo, se quiser realmente continuar nessa luta pelo título brasileiro e pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, ele tem que começar a jogar bola, esse é que é o problema. Né? O Flamengo do Tite, ele é uma montanha-russa. Ele é capaz de fazer um jogaço como aquele que meteu 6-1 no Vasco, e depois, quando você acha que passou a travessia, que agora está tudo bem, volta todo mundo e ele faz jogos horrorosos contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, e até mesmo esses jogos contra o Criciúma e contra o último jogo. Enfim, Vitória. Jogo... Vitória, obrigado, Renan. Vitória lá no Barradão, que simplesmente deixa o torcedor ir dormir enfurecido mesmo quando ganha. O Tite está conseguindo uma proeza, o Tite está conseguindo fazer o torcedor ficar irritado e ir dormir cuspindo marimbondos mesmo quando ganha. E ganha no último minuto. Normalmente vitórias no último minuto são colaboradas, todo mundo comemora, que maravilha, tá, pá. Mas não, o torcedor do Flamengo diz assim, pô, também é o mínimo, né? Porque o Flamengo não está jogando. Agora, tem um potencial gigantesco, né? Tem um potencial gigantesco. Estão lá De La Cruz, está lá Arrascaeta, está lá Pedro, está lá o Gabriel tentando buscar espaço de novo, tem o Cebolinha, tem o Léo Ortiz, que o Tite usa pouquíssimo. Tem muito jogador bom nas mãos do Tite. A minha maior crítica em relação ao trabalho do Tite não é dos resultados. Os resultados, o Flamengo está na briga pelo Campeonato Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e está classificado na Libertadores para pelo menos as primeiras fases de mata-mata. Mas o futebolzinho que está jogando é que é extremamente decepcionante diante dos jogadores que tem. Esse é o grande problema do Tite. Eu estava aqui pensando no que o Luísa estava pensando no que o Hélio falou, mas travou. Então... Falei. Cheguei, voltei. Hoje tá difícil, às vezes a conexão atrapalha. Alguém me ligou aqui, alguém que não está assistindo ao Feed Papo, que está cometendo esse enorme erro, a gente já recomenda ir lá para o canal do UOL. Mas eu estava pensando aqui no que o Hélio estava falando sobre o Fluminense, de que o Diniz manteve o mesmo estilo de jogo e não mudou, mesmo com o time indo piorando ali no desempenho. E agora chegou o Mano e a casa está dando uma ajeitada. Conquistou a segunda vitória seguida, uma vitória imponente diante de um Palmeiras que, é verdade, não jogou tão bem como vinha jogando, mas uma vitória muito importante. Ô Mili, parece que o Mano está fazendo algo mais simples para esse Fluminense, jogadores ali mais presos à sua posição, é um arroz com feijão, assim, que de repente dá um ânimo para o Fluminense sair dessa situação? Luísa, eu gostei dessa sua pergunta, assim, porque eu acho que é um híbrido. Ontem, o que eu vi no Maracanã foi um híbrido. Foi um Fluminense muito bem posicionado na defesa, desde que o Thiago Silva chegou. O Fluminense não levou gols, e o Fluminense tinha levado gols em todos os jogos que jogou no Brasileiro. Então, ele arrumou, sim, a defesa. Tem uma coisa acontecendo que esse ano é inédita no Fluminense. Mas eu vi uma troca de passes também muito interessante, vez ou outra ali. Eu acho que foi muito importante e muito bonito o que aconteceu no Maracanã. Começou com o Renato Campinho, que já me emocionou. Aí depois eu vou lá e vejo o Fluminense disputando uma final contra o Palmeiras. Um jogo com uma tensão emocional e um nível de drama que a torcida entendeu. 50 mil pessoas apoiando o time. É claro que às vezes o Palmeiras pegava na bola, é o Palmeiras, né? O melhor time dos últimos anos do Brasil. E a torcida do Fluminense ficava com medo. E medo no futebol, ele se manifesta com vaia. Quando o adversário é vaiado, é porque a torcida que está vaiando está com medo. Mas muitas vezes entra uma catarse. E foi bonito de ver esse diálogo. O futebol também é o diálogo entre o campo e a arquibancada.
porque impacta no que está acontecendo lá. A torcida não ganha jogo, mas muda o clima. E a mudança de clima ganha jogo. E a estreia do Kevin Serna, gente, assim, há muito tempo eu não via uma estreia tão significativa. Um rapaz que joga é um colombiano naturalizado peruano, né, que é no Alianza Lima, vertical, que ontem estava cheio de confiança, fez jogadas maravilhosas, colaborou no gol, foi muito importante. O Fluminense renasceu ontem. Não quer dizer que não vai cair, não é isso que eu estou dizendo, mas deu um passo para o renascimento, é o mais importante. E se o Mano encontrar uma forma híbrida de jogar, até em respeito ao que fez o Diniz, que conquistou tanta coisa, vai ser bacana de ver. Ganso jogando muito bem, sabe? A defesa, então, como eu falei, arrumada, Thiago Santos e Thiago Silva, né? Samuel Xavier voltou a jogar na lateral direita, voltou a jogar bem. Gabriel Barbosa na esquerda. O Marcelo entrou na armação. O Marcelo entrou no segundo tempo armando, e foi bem. E o Fluminense, porque o Serna foi fominha. Logo depois de fazer o Serna voltou a roubar uma bola, teria ter feito passo para o Marcelo, mas tentou ir sozinho. O Arias, né, que é esse fenômeno, então, foi bonito ver o Fluminense, sabe? Mas não só pelo que a gente viu em campo, porque também teve uma comunhão com a torcida que há muito a gente não via. E é o que o Hélio falou, é um jogo de cada vez, gente, é uma conquista de cada vez. Essa vitória de ontem foi bonita e importante. E a gente vive com isso até a próxima. São algumas boas notícias, né? O Marcelo entrando ali bem, o Serna, de fato, fazendo a diferença, os Thiagos ali na zaga, o Thiago Silva chegou, o time parou de tomar gols, vinha tomando gols, havia 16 jogos seguidos, então é um momento, assim, que realmente, com essa sinergia com a torcida, parece que dá um respiro. Queria te ouvir também, Renan, e será que não vai cair nenhum grande, assim? Que vamos... Tem o Grêmio aí também, que ainda vai jogar contra o Corinthians, já vamos falar sobre esse jogo, já dando um spoiler aqui para o nosso próximo assunto, mas como é que você viu esse Fluminense mais simples e o Serna, de fato, mostrando a que veio? E um jogador, Luísa, que dava muita estabilidade para o time do Fluminense, para o time do Diniz, e que o Diniz não teve ele por muito tempo, que é o André. Ele ali à frente da zaga, no meio de campo, ele dá uma estabilidade, um controle muito grande. Uma solidez defensiva muito boa, além de ter bastante qualidade na saída de jogo. É importante a entrada do Thiago, importante em vários aspectos, a experiência, orientando o Thiago Santos. Né? Eu gosto muito de... Quando a bola está no ataque, eu fico muito reparando que os jogadores, a atitude dos jogadores de defesa. Reparem nisso. O Thiago ele não para de falar, posicionando os jogadores para um possível contra-ataque. É incrível isso. Isso daí você adquire com muita rodagem, com muita experiência. E nisso ele também tem ajudado o Fluminense. Eu reparei nisso nesses 2 jogos, né, que ele esteve em campo, contra o Cuiabá e contra o Palmeiras ontem. Em contrapartida, o Palmeiras tem tido, fora de casa principalmente, uma queda de performance e, consequentemente, de resultado, né? Porque perdeu para o Botafogo, perdeu ontem para o Fluminense, empatou com o Grêmio e perdeu mais uma, que eu não estou lembrando agora. E perdeu mais uma. Enfim, para a disputa do título do Campeonato Brasileiro, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. O time que é campeão, a gente sabe muito bem que ganha sempre em casa, mas que fora de casa também tem um rendimento muito bom, né, em números, né, como resultado, coisa que o Botafogo fez ontem, contra 53 mil pessoas no Morumbi, apoiando, empurrando o São Paulo o tempo todo, né, e o Botafogo conseguiu jogar bem, e foi a primeira vez que eu vi o Botafogo do Arthur Jorge em loco. E é impressionante a comunhão do time. É impressionante como é um time compacto e todo mundo sabe coletivamente o que tem que fazer dentro do campo. Impressionante, fiquei impressionado. E me deixou muito feliz o resultado do São Paulo contra o líder, contra o ótimo time do Botafogo. Conclusão. Luísa, o campeonato, tanto lá na parte de cima quanto na parte de baixo, eu não consigo dar previsão nenhuma. Daqui a pouco, daqui 1 hora, nós teremos um jogo que é ali uma briga ali de 2 gigantes, mas brigando na parte de baixo da tabela, que é um jogo que psicologicamente é muito estressante para os 2 lados,
mesmo o Grêmio tendo menos jogos. Então, um campeonato que, assim, dos últimos anos, sinceramente, não vou lembrar de tanto equilíbrio, tanto lá na parte de cima, quanto ali brigando para não cair. É um campeonato que vai ter emoções até o fim do ano, pode ter certeza. Essa briga na parte de baixo tá boa. Qual